Por que é tão cômodo para os homens e mulheres criticarem, até mesmo usarem de palavras chulas, grosseiras, ofensivas contra os homens que não se adaptam ao establishment da sociedade atual? Um dos motivos é que xingar os homens, criticá-los, é algo que não ocasionará nenhuma retaliação mais grave. Por isso toda essa gente se sente absolutamente confortável em dizer coisas sobre os homens que seria inimaginável dizer sobre as mulheres em geral. Imagine que um grande canal fizesse um hangout exclusivamente para tecer críticas ao comportamento das mulheres modernas e usar as mesmas palavras com que eles se referem a nós homens, criticando o seu comportamento, pedindo para que mude a sua maneira de agir. Choveriam críticas por parte das mulheres. Haveria um boicote generalizado. O canal perderia inscritos. Seriam taxados de misóginos, machistas e todas aquelas palavras que nós estamos acostumados a ouvir. Então, esse pessoal que se julga politicamente incorreto nem sequer percebe que eles mesmos estão amordaçados pelo politicamente correto. Ele sabe que criticar homens é louvável, mas não criticar mulheres. Porque se fizerem isso, daí o bicho pega. E eles não possuem a coragem suficiente para fazer essas críticas. Ora, se nós homens estamos sendo alvo de uma campanha por parte das feministas, esquerdistas, pela mídia, pelo meio acadêmico, uma campanha de desmoralização, o mínimo esperado é que nós pudéssemos tentar pelo menos nos defender. Mas nem isso é permitido. E os próprios direitistas abraçam essa bandeira de intocabilidade das mulheres. São esses pesos e contrapesos que deveriam existir e não existem mais. Pululam no YouTube canais e no Face páginas feministas que querem queimar os homens vivos para que sirvam como carvão para churrasco. Ah, mas isso são feministas radicais. Feministas radicais uma ova. Mulheres do nosso convívio social curtem essas páginas e esses canais. Vejam o que aconteceu no caso dos Gogo Boys em Araguari. Quem esperaria que mulheres casadas pulariam de felicidade ao verem homens seminus? Então, se é para se criticar o comportamento dos homens, o mínimo que se espera em uma sociedade dita democrática é que o contrário seja permitido também. O que não pode acontecer é um lado poder tudo e o outro não poder nada. Imagine que um grupo de homens casados fossem para uma reunião e depois tivessem como brindes coelhinhas da Playboy. As feministas e as mulheres em geral fariam um escândalo, dizendo que isso faz parte da cultura patriarcal e machista que julga as mulheres apenas como objetos sexuais. Eu vou contar um fato que eu presenciei ao vivo. Entrei em uma farmácia e tinha um casal. E os dois, por algum motivo, estavam discutindo. Mas não era aquela discussão agressiva, era meio que em tom de brincadeira. Daí, em certo momento, a atendente da farmácia deu um tapa nas costas do homem. E a mulher do cara disse: isso mesmo, bate que ele merece. Tem vezes que ele merece levar tapa na cara. E o homem sorriu. E o atendente da farmácia, homem também, sorriu. Eu fiquei assistindo aquela cena e pensando:
como eu sou observador e os outros não são, eu já me veio na mente. Imagine se fosse o contrário. Imagine se uma mulher admitiria ser tapeada nas costas por um homem dentro de um estabelecimento comercial. E ainda por cima o marido falar que ela mereceria levar tapas na cara. Nenhuma mulher aceitaria isso. E são essas atitudes que nós, homens, precisamos começar a tomar também. Começar a pôr os pingos nos is. Os homens têm que parar de achar que bancar o capacho vai fazer com que as mulheres saiam com eles. É uma ilusão isso. As mulheres decidem com quem elas vão sair. Não é o homem que decide. A não ser que o homem seja um galã, um famoso, um milionário. Mas não é o caso da maioria absoluta dos homens. Então bancar o capacho não vai fazer com que vocês conquistem elas. Vocês só vão bancar os idiotas. Quando a coisa flui, ela flui naturalmente. Atitudes serviçais não mudarão o pensamento das mulheres. E outra, cada vez o instinto hipergâmico das mulheres aumenta, tornando a coisa muito mais complicada do que era há alguns anos atrás. Aos homens é exigido cada vez mais para satisfazer uma mulher. O calcanhar de Aquiles dos homens sempre foi a sua libido explosiva e visual. O homem não é exigente. Basta aparecer uma mulher mediana e ele já está contente. Mas as mulheres precisam de vários requisitos. E como eu já falei, a hipergamia delas está nas alturas. Se vocês observarem numa festa ou num grande evento, perceberão que há grupos de mulheres andando juntas e há grupos de homens andando juntos. E aqui e ali algum casal. Só que esses grupos de mulheres não estão desatentas. Elas estão tentando achar um cara destacado na multidão. Só que qual é a porcentagem de homens destacados? 10%? É por isso que elas dizem que não há homem no mercado. O que é uma grande mentira, que eu já desmenti em um vídeo. O que acontece é que há 90% de mulheres atrás de 10% de homens. É claro que essa conta nunca vai fechar. Só que essas nuances não são de conhecimento dos conservadores 2.0. Eles desconhecem completamente essas variáveis. Uma coisa é você lutar contra um partido, levantar muros contra a entrada de imigrantes ilegais, combater o ditador Nicolás Maduro, ou lutar contra o Estado Islâmico. Outra coisa é você mexer com privilégios de mais de metade da população do país. Quem aqui assistiu o documentário The Red Pill? Quando eu assisti esse documentário, eu fiquei horrorizado. Porque as leis favoráveis às mulheres nos Estados Unidos conseguem ser mais horripilantes que as do Brasil. São casos escabrosos, que você começa a se perguntar como um país legalista como os Estados Unidos chegaram a tal situação. E o Brasil caminha a passos largos para chegar nessa mesma situação dos Estados Unidos. Daí de vez em quando surgem alguns comentários dizendo que o problema seria o Estado, o responsável por tudo isso. Concordo. Só que o Estado e as leis não deixarão de existir. Claro, podemos combater essas leis criadas pelo Estado, mas esse é o caminho mais longo e difícil. O Estado é um ente inanimado. O Estado é constituído por pessoas movidas por ideologias.
e está sempre na mira de grupos de pressão. Veja um exemplo do movimento pelos direitos dos homens que surgiu primeiramente nos Estados Unidos. Qual foi o resultado deles em termos de mudança de leis, principalmente em matéria de divórcio e guarda de filhos? Foram resultados pífios, insignificantes. Por isso eu acho que no momento a solução mais eficaz, pelo menos por enquanto, é nos abstermos de ter relacionamentos sérios e filhos. É uma situação incômoda para muitos homens. Mas como nós enfrentaremos um monstro estatal e midiático dominado por uma cultura feminista e feminina, alicerçada por milhões de votos das mulheres e por patrocínios estatais e privados da ordem de bilhões? Nós vamos continuar a combater o feminismo, a hipocrisia da mulher moderna, a sociedade feminista. Vamos desconstruir essa narrativa. Vamos colocar na cabeça de uma boa parcela dos homens que o sistema é injusto com eles. E não é só na questão das varas de família o problema. São as ações afirmativas para a mulher, são cotas em conselhos, são movimentos como o Me Too, que criminaliza os homens por acontecimentos de décadas atrás, impossíveis de provar, mas que a justiça está acatando. O sistema está avançando até nos empregos dos homens, impedindo-os de trabalhar porque os mesmos têm alguma passagem pela Lei Maria da Penha. Muitas vezes por uma bobagem, por uma discussão qualquer. Agora, se os homens retirarem seus times de campo, não haverá campeonato, não haverá público, não haverá arrecadação. E aí o caos se instala. Eu ouvi alguém dizer, acho que foi num vídeo de uma feminista, que se os homens se absterem em relacionamentos sérios, isso acabará com o planeta. Não vai acabar com o planeta. A tecnologia vai continuar existindo. O que vai acabar são os relacionamentos entre homens e mulheres, a não ser aqueles encontros casuais. Logicamente que isso não acontecerá amanhã ou o ano que vem. Nós temos um processo de destruição dos relacionamentos heterossexuais, da família e do casamento que vem há pelo menos 60 anos. Só que esse processo já está próximo da concretização e não há mais tempo de retorno. Tem homens que não conseguem colocar isso na cabeça. Vai se instalar um caos e depois disso sabe-se lá o que vai acontecer. Mas, por enquanto, para nos salvarmos, é isso aí. Não adianta nós lutarmos contra um monstro estatal que nós não vamos conseguir vencer. Nós temos que achar meios de uma forma que não seja um combate direto. Era isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.